mas sei que na glória tem uma mansão. Oh, minha alma triste, em meio à pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lugar, um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lugar, um belo lugar, muito além do sol. Para todos, é um grande abraço e a paz do Senhor. Hoje nós queremos pensar um pouco sobre coragem ou o bom ânimo. E para uma introdução deste assunto que está ligado com a fé, como crescer, que nós temos estudado essa semana, eu convidei uma irmã para dar uma pequena testemunha. Ela chama Sônia Lana, conheço ela há muitos anos, eu vi a mudança na vida dela. Hoje ela é uma missionária que trabalha na obra do Senhor, da igreja, com crianças, com viúvas, com todos aqueles que necessitam a mão de Deus. E tenho um grande prazer de poder apresentá-la, a Sônia, a Lana, a nossa irmã em Cristo Jesus, da Igreja Evangélica Missionária Pentecostal de Belo Horizonte. Eu queria ler para vocês o Salmo 37, do versículo 3 ao versículo 5. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Queridos, essa foi a palavra que Deus entregou para minha mãe. Essa foi a palavra que Deus usou a minha mãe para me entregar no momento da minha vida, o momento mais difícil que eu estava vivendo na minha vida. E foi um momento que eu creio que Deus permitiu esse tempo difícil de ter me levado no fundo do poço, pois enquanto eu ouvia as pessoas falarem do amor de Cristo, enquanto a minha família, vamos dizer assim, pagava-se um preço por mim, em levar a palavra, em ler a Bíblia para mim, eu sempre rejeitava e não queria aquilo para mim. Mas Deus já tinha um propósito na minha vida, Deus já tinha me separado para Ele, e eu creio que Ele me levou no fundo do poço, porque eu sempre, naquela época, eu era uma pessoa rebelde, uma pessoa que vivia na mentira, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que achava que as minhas decisões, as minhas escolhas eram as melhores. E Deus
na sua infinita bondade, no seu infinito amor, permitiu que eu sofresse, porque ele sabia que era através do sofrimento que ele ia me alcançar. E ele me alcançou. E foi através do Espírito Santo do Senhor que ele me convenceu. E onde eu convidei a minha mãe para estar indo comigo numa igreja, porque eu queria realmente saber se Deus me conhecia, se Deus era um Deus vivo, como eu já tinha ouvido falar. E nesse dia eu estava muito abatida, eu estava muito triste, eu estava muito para baixo, eu estava sem esperança nenhuma de vida, sem propósito nenhum de vida. E foi onde eu falei com o Senhor: Deus, se o Senhor realmente é um Deus vivo que me conhece, o Senhor vai usar alguém, vai usar uma pessoa para falar comigo, relatar a minha história até então. E eu fui numa igreja um pouco distante da minha casa, mas era o lugar onde o Senhor preparou para mim. E ali era uma igreja tradicional e Deus usou a vida de um senhor, de um pastor, para relatar toda a minha vida. E nesse dia eu sentei no primeiro banco porque eu estava tão sedenta a saber se realmente Deus era um Deus vivo, que minha mãe ficou lá atrás e eu fiquei cá na frente, e Deus foi relatando toda a minha história. E eu entreguei a minha vida a Jesus, com 23 anos de idade. E sou muito grata a Deus. E é nessa data, nesse mês de dezembro, nessa data onde a gente comemora o nascimento de Cristo, isso meu coração enche de alegria, isso meu coração regozija, porque eu penso que se não fosse o Senhor Deus enviar o seu Filho único, Jesus Cristo, para nós, para a humanidade, para nos salvar, o que seria de mim, o que seria de nós? Então, eu sou muito grata a Deus. E nessa época eu gosto muito de festejar. Eu já gosto de festejar coisas, né? Eu gosto de festejar aniversários, datas e principalmente o Natal. Sempre gostei, né? E o meu coração, ele se alegra. E eu me animo muito nessa data. Então, meus queridos, e eu vivo essa palavra que me foi entregue com 23 anos de idade. Eu vivo essa palavra todos os dias, porque eu sei que mesmo aceitando Cristo como Senhor e Salvador, nós somos libertos. Eu sou livre, eu sou transformada todos os dias, eu sou curada todos os dias. O Senhor tem sido comigo todos os dias. Aflições a gente vive, mas quando a palavra fala tem de bom ânimo, a gente precisa ter bom ânimo todos os dias. E o Senhor é conosco. A paz que eu não tinha, hoje eu tenho. Essa paz que excede todo o nosso entendimento. Mesmo nas aflições, mesmo nas angústias, essa paz, ela reina na minha vida. Ela reina na minha casa. Então, é isso, meus irmãos. Eu deixo para vocês aqui que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. E quando nós desejamos a presença dele na nossa vida, ele entra no nosso coração. O nosso Jesus Cristo não é invasor. Enquanto a gente não abrir as portas, enquanto a gente não abrir o nosso coração para recebê-lo, ele não entra. Ele está conosco, mas ele não entra. Ele é educado, ele é amoroso, ele é zeloso, ele é cuidadoso, ele é misericordioso. Abra o teu coração, entrega a tua vida ao Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Você será liberto, você será curado, você será transformado pelo poder de Deus.
Obrigado, Sônia, pelas palavras que você nos dirigiu. E eu sei que não são simplesmente palavras, mas é o estilo de vida que você vive, mesmo nas grandes lutas que você passou. De doença, problemas na sua família, você ficou corajoso, você ficou de bom ânimo. E este é o assunto que eu gostaria de tratar hoje um pouquinho. Tem coragem, tem bom ânimo. As palavras quase querem dizer a mesma coisa. A expressão tem bom ânimo, ela quer transmitir a ideia de que nós vamos ser corajosos, resolutos, sólidos, audaciosos. Nós não vamos voltar para trás, nós não vamos amolecer, mas nós vamos ficar firmes. E eu creio que por isto Deus, o Senhor Jesus, Paulo e outros cristãos usam essas palavras. Tem bom ânimo, se corajoso. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 33, nós lemos: e o Senhor falou com Josué, filho de Num. Ele disse: "Sê forte e corajoso. Você comandará o povo na conquista da terra que prometi dar a eles, e eu estarei com você." Josué, filho de Num, nós somos conhecidos por Deus. Seja forte e corajoso. E naquele capítulo 2, versículo 4, nós lemos Deus falando: "No entanto, tenha coragem. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué. Coragem, toda a gente deste país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, está com vocês." O tempo de hoje, eu creio que o Senhor Jesus, se ele andava aqui na terra, ele ia dizer: "Meus filhos, igreja meu, tem coragem, se corajoso, continua, trabalha, porque eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês." Isso foi o que Deus falou, o Deus Pai. Mas Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele falou com os discípulos também, em Lucas 14, 26, quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água. Gente, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é todo poderoso, ele anda sobre a água, ele apaga fogo, ele faz tudo. E os discípulos ficaram apavorados, começaram a gritar: "É um fantasma." Às vezes nós crentes ficamos com medo. E os discípulos também gritaram de medo, diz aqui a palavra. Mas neste momento, naquele instante, Jesus falou: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Irmãos, no meio das maiores tempestades que nós podemos passar, no meio das maiores dificuldades que nós podemos enfrentar, quando parece que a nossa fé é pequena, podemos falar: "Senhor, ajuda-me
crer. E o Senhor disse, coragem, meu filho, coragem, sou eu. E Lucas 9, 22, Jesus viu uma mulher e disse, coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Irmãos, as palavras de Deus, ela nos levanta, ela nos sustenta, ela nos anima, ela nos dá coragem, ela nos faz bem. Por isso que o inimigo quer que a gente se afasta da palavra. Em Lucas 9, versículo 2, Jesus disse, numa situação que algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama, e Jesus viu que ele se estava chegando lá com fé, e ele disse ao paralítico, coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Pecador, você que já blasfemou talvez o nome de Deus, você que talvez afastou-se da graça de Deus, você talvez que foi um Pedro que negou, Jesus disse, coragem, coragem, eu sou aquele que perdoa os pecados. E se Deus nos ensina a perdoar tantas vezes, Ele também quer nos perdoar. E quer nos dar coragem, quer nos dar ânimo, para que nós podemos começar de novo, andando neste caminho que é estreito, mas é o caminho da verdade. O apóstolo Paulo, ele também, quando ele estava indo para Jerusalém, de Jerusalém para Roma, e ele estava correndo perigo, à noite o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse, tenha coragem, Paulo, você falou ao meu respeito aqui em Jerusalém, mas você vai também falar em Roma. Irmãos, Deus ainda tem uma missão para a igreja. Deus tem ainda uma missão para cada um de nós. Você já falou aqui, Maria, Sandra, Nicolas, Pinho, Ivan, você já falou aqui. Mas eu quero que você vai falar mais em outros lugares, para outras pessoas. Eu quero que você vai falar mais para as pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Por isso, tenha coragem. Tenha coragem. A situação está nas minhas mãos. A história está nas minhas mãos. Eu sou o dono da história. Eu sou o dono da história deste mundo. E vai ser como eu tenho planejado. O apóstolo Paulo, ele fez isso também. Quando ele estava num barco que estava, um navio que estava afundando, quando todo mundo estava com medo, quando parecia que ninguém ia salvar a vida, ele disse, agora eu peço, em Atos 27, 22, agora eu peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos pedir somente um navio, mas tem outros navios. Irmãos,
Que importa o homem se vai ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a sua alma? Que importa se o homem vai ter toda a saúde, mas vai ir para o inferno? Paulo disse, coragem, coragem, nós vamos chegar lá. O meu Deus, em quem eu confio, Ele me falou isto. Deus falou. Irmãos, esta é a nossa coragem que nós podemos ter. Ele falou. E por isto, em 2 Coríntios 5, versículo 6, disse, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, e não pela que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar como o Senhor. A nossa plena confiança é que o Senhor é poderoso para nos guardar e para nos levar onde Ele está. Esta é a nossa fim da viagem. Esta é para onde nós temos de olhar. Meu irmão, coragem. As coisas do mundo aqui vão passar. Nós vamos andar aqui neste mundo dirigido, guardado pelo poder de Deus. E Ele vai nos guiar, são e salvo, para a casa dEle. Então, hoje também, nós precisamos animar, trabalhar, para que nossos irmãos não desanimem, para que nossos irmãos vão ter coragem, vão se encher de coragem. Colossenses 2, versículo 2, disse, eu trabalho para que o coração deles se enche de coragem e eles sejam unidos em amor e assim ficam completamente enriquecidos com a segurança que é dado pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. E esse segredo é Cristo. O tema dessa semana foi crescer em fé. Crescer em conhecimento, irmãos. Conhecendo Ele, que é o segredo, Cristo Jesus. Para que nós podemos ficar com coragem. Para que nós podemos ficar com esperança. Para que nós podemos saber o que vai acontecer, não nos importa. Nós sabemos que estamos seguros nas mãos de Deus. E eu quero segurar nas mãos do Senhor. E eu sei também que Ele me segura nas mãos dEle. E que nós podemos andar junto aqui na terra. E por isto eu tenho coragem, ânimo, alegria, paz. Irmãos, tem coragem, porque aquele que tem todo o poder no céu e na terra, Ele nos fortalece, Ele que nos cuida, Ele que nos ampara nos momentos mais difíceis da nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarda, que o Senhor dá a você tudo que você necessita, pela graça que Ele tem por cada um de nós. Amém.